está acontecendo, ele não entra em desespero, porque existe um autocontrole, né? Você tem um autocontrole da situação, você não procura o desespero, né? O desespero não faz parte, na verdade o desespero não faz parte do cristão. Olha para os irmãos entenderem o que aconteceu com Elias. Elias, quando ele foi atacado, quando ele foi amedrontado, vamos dizer assim, por Jezabel, a Bíblia diz que eles correm, vai para o monte, e aí se desespera, deixa o seu moço, né, que é Geazi, né? Geazi deixa o seu moço num determinado local e vai embora, e chega num determinado lugar, debaixo de um zimbro, ele deita, dorme, um anjo vem, pede para ele levantar, né? Traz lá um alimento para ele, pede para ele comer, beber a água e levantar, porque a caminhada era longa, mas ele estava com medo, ele não tinha mais sentido, né, de vida. Aí a Bíblia vai falar que ele fica bastante sem rumo, porque ele estava triste. Um homem que tinha tudo, um homem usado por Deus, mas ele sofre, irmãos. Não é porque somos homens de Deus, temos o Espírito Santo, que não entristecemos. Nós entristecemos, nós choramos, mas nós temos paz. Agora, nós vamos ver lá que Elias, enquanto ele estava nesse desespero, nós vamos ver que ele não conseguia entender o projeto que Deus tinha. A Bíblia vai falar que passa um vento, Deus manda um vento, mas que Deus não estava naquele vento, um fogo, Deus também não estava no fogo, né? E aí, quando ele percebe um vento brando, calmo, uma brisa, que aí foi que ele entendeu que Deus que Deus estava. E aí foi que ele conseguiu ter o entendimento de Deus. Por quê? Porque enquanto você está no desespero, a gente não consegue entender que Deus está falando, né? Então, quando estivermos em alguma situação de desespero, lembre-se desse versículo, João, no capítulo 14, versículo 27. Quem tem o Espírito do Senhor tem paz. Então, tenha paz, que Ele vai te dar a orientação para você sair da situação. Amém, amados? Amém. Muito bem. Alguma pergunta? Alguma pergunta, não? Não? Podemos prosseguir? Muito bem. Olha, segundo tópico aí, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Aqui vai falar um pouco sobre a nossa declaração de fé, no caso aqui das Assembleias de Deus, mas eu não vou colocar aqui o nome, a placa Assembleia de Deus como como é que eu posso dizer? Como uma unidade única de declarar isso. Não. É que vai dizer que
na declaração de fé da nossa igreja, nós cremos isso, mas não é que só nós cremos, tem outras denominações que também declaram essa fé e que defendem essa doutrina do Espírito Santo. E que isso é maravilhoso para a igreja de Cristo na terra. Agora, existem também outras denominações que não defendem isso. Então, nós temos que trabalhar, né, e fazer a defesa da nossa fé. Tá bom, irmãos? Ó, no primeiro subtópico vai dizer que a atualidade dos dons espirituais. Agostinho de Hipona, no século, já no ano, nos anos de 354 e 430, já depois de Cristo, esse tal de Agostinho, ele era um frade, digamos assim, um padre católico da era medieval, né? Da era medieval. Ele ensinou que tinha cessado os dons espirituais. Então ele trouxe um ensinamento, né, que os dons espirituais tinham cessado. Uma marca distintiva dos pentecostais clássicos ou doutrina clássicos ou históricos era seu amor e fidelidade às Escrituras. Já foi dito que o movimento pentecostal surgiu em um contexto em relação ao liberalismo teológico. Então, esse senhor aqui, Agostinho Hipona, introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entanto, os dons de fato existiam, contudo, haviam sido restritos ao período apostólico. Então depois ele diz, sabe de uma? Realmente existiam os dons, mas foi lá no período apostólico. Então isso não é para nós hoje, já foi. Então ele trouxe esse ensinamento. Com esse ensinamento, irmãos, muito severo, né? Mesmo com a reforma protestante, ficou essa ideia de que os dons já tinham cessado. Era para os apóstolos, foi para a era apostólica, porque né, existia isso na igreja católica, e a igreja católica, irmãos, antes da reforma protestante, era muito forte, até hoje né? Mas era muito forte. E aí o que acontece? Entra, já na era luterana, né, um movimento pentecostal, a nossa lição vai falar aí, entra um movimento pentecostal, né, contra, esse ensino moldou o catolicismo medieval, como eu disse aqui, na era medieval. E mesmo com o advento da grande reforma luterana, os reformadores não conseguiram se desvencilhar deles. Não conseguiram tirar essa ideia. Entendeu? Não conseguiram tirar essa ideia. Aí vem o movimento pentecostal, surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Aí vem o movimento pentecostal surgindo, batendo contra essa doutrina, né, de dizer que os dons tinham se acabado, que na verdade eles existiram, mas foi lá na era
foram para os apóstolos e que hoje não teríamos mais esses dons. Então, esse movimento vem e ele bate, respondendo a esse desvio doutrinário, né, com muito afinco. Nós vemos lá, existe um livro que chama, eu até aconselho os irmãos aí que gostam de ler, o livro A Defesa da Fé, né? Acho que é isso, esqueci o nome, acho que é Defesa da Fé. Esse livro é muito bom, onde ele vai estar falando, sobre esse movimento aqui pentecostal, onde esse desvio doutrinário era feito por esses homens aqui já nessa era aqui da luterana. Essa era aqui vem defendendo os pentecostais, que os pentecostais eles creem, está falando a nossa lição, eles creem, eles exercem. Então nós cremos no Espírito Santo, cremos no batismo no Espírito Santo, cremos na doutrina do batismo no Espírito Santo, exercemos isso. Temos que exercer. A nossa igreja, ela mergulha nisso. Quando diz assim, olha, os pentecostais não somente creem que os dons existem, que os dons são vigentes na igreja, como os exercem. Então nós exercem, tá? Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do revestimento dos dons espirituais. Então, nossa igreja emerge, ela mergulha nessa história. Que história? A história da identidade original. Cremos nisso aqui, não estamos inclusos nessa doutrina falsa, que os dons não existem e que foi para os apóstolos. Não, nós somos contra isso. Então nós mergulhamos, né, nesta história da identidade e ainda mais, cremos numa explosão de reavivamento dos dons espirituais. Nós ainda cremos que irá vir ainda tempos de uma explosão, de um avivamento espiritual nas nossas igrejas. Nós cremos nisso. Então, amados, com base nisso, ainda falando da declaração de fé das Assembleias de Deus nos anos de 1916, eles defendem e confessam que todos os cristãos, todos os crentes, têm esse direito e devem buscar a promessa do batismo no Espírito Santo. Todos, irmãos, na declaração de fé da Assembleia de Deus, eu acredito que não só a Assembleia de Deus, mas outras declarações de fé de outras denominações, creem nisso e defendem afinco que os dons não acabaram e os dons é para nós e nós temos o direito e o dever de explorar isso e de pedir isso, né? O batismo no Espírito Santo e com fogo. Quando fala com fogo, é com poder, com determinação, com afinco e com poder do Deus Trino e eterno, que operava lá na criação. Lá na criação é o mesmo Espírito, irmãos. É o mesmo Espírito. Amém, amados? Segundo subtópico aí, as línguas como evidência. Ainda na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós tem o batismo no Espírito Santo como testemunho, o falar em línguas, conforme fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 4 da nossa leitura bíblica, né?
Quando diz que e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, nós defendemos isso, irmãos. Mesmo esse mesmo batismo é o mesmo em evidência que os dons espirituais, conforme 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 ao 10. Vamos ler 1 Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 10, diz assim, olha, ora, havia diversidade de dons, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, ou de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro os dons de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então aqui, amados, está o mesmo, o batismo no Espírito Santo como testemunho do falar em línguas, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, nós cremos nesse. O cristão que tem um dom, ou recebe o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo é o mesmo em essência que o dom de língua, é a mesma essência do dom de língua. Aí o que acontece? O que difere? O que difere isso, sendo diferente em propósito e uso. Por quê? Porque quando fala que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Por quê? Porque nos 9 dons que nós falamos aqui, de 1 Coríntios, do capítulo 4 ao versículo 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 10, está falando que nessa diversidade aqui é o mesmo Deus que opera, é o mesmo Espírito, só que é dado a cada um conforme a utilidade, conforme a necessidade, conforme útil, como é que fala aqui, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um o que for útil, entendeu? O que for útil. Não, é por isso que em propósito há uma diferença de propósito e uso, porque eu busco um dom que eu gostaria de ter, então eu vou buscar aquele dom. Então Deus pode dar esse para mim, mas eu posso não ter um outro, mas eu posso ter um. Então, na medida da necessidade, o dom é dado para o uso daquela necessidade. Amém? Muito bem. Parte 3 da nossa lição. Vamos já indo para o final da nossa aula. Parte 3 da nossa lição nos diz aqui, mantendo a chama pentecostal acesa. Para manter a chama pentecostal acesa, amados, para manter a chama pentecostal acesa, nós precisamos fazer essa defesa, a defesa da identidade. O que fala essa defesa? Essa defesa vai dizer que essa origem pentecostal não pode ser mudada. Não tem um negacionismo que venha mudar isso. Para manter a chama acesa, eu preciso fazer igual os pentecostais clássicos que falam na lição. Os pentecostais clássicos que falam na lição. Eu enumerei 3 aqui, tem inúmeras,
mas eu numerei 3. O amor e fidelidade às Escrituras. Eu tenho que amar e ser fiel às Escrituras. Eu tenho que entender que as Escrituras, elas é a palavra de Deus. E quando eu entendo isso, eu defendo isso com afinco, com sinceridade. E eu faço... Imagina você na sua casa, chegar uma pessoa e querer falar mal do seu filho. Né? Seu filho pode até estar errado, mas você não vai concordar muito com aquela acusação. Por mais que esteja errado, você vai fazer uma defesa do seu filho. Lógico, não vai querer passar a mão na cabeça dele, mesmo estando errado. Mas é teu filho, sabe? Então, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós, ela é uma bússola que nos orienta. E eu tenho que entender o que é o chamado. Eu tenho que entender o que é a palavra para que eu faça essa defesa. Então, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que amar esta palavra. Eu tenho que ser fiel a ela. Quando eu amo, eu sou fiel. Eu faço a defesa da identidade. Eu defendo isso aqui. Essa origem eu não negocio. Essa origem aqui eu não posso negociar. Eu tenho uma origem, eu tenho um nascimento. E nessa origem desse nascimento, eu tenho uma necessidade de fazer essa defesa de onde eu sou, como fui nascido e como eu vivo. Nós só fazemos isso, amados, se tivermos uma identidade. Entendeu? Então, aí, nessa fidelidade às Escrituras, o que acontece? Eu tenho que ser contra o liberalismo teológico. Lembra da lição passada que nós falamos? Que há um liberalismo teológico, onde a política do politicamente correto, a ideia do politicamente correto. O politicamente correto é incorreto para a Bíblia, para a palavra de Deus. O politicamente correto anda na contramão do Evangelho, na contramão do Deus eterno. Tá certo? E quando eu faço isso, eu considero a Bíblia. Nós temos que considerar a Bíblia, que ela é a palavra de Deus. E ela é inerrante, e ela é infalível. Ela é inerrante porque o tópico 2 vai dizer que, o subtópico 2 vai dizer que aí do tópico 3, o subtópico 2 vai dizer que exercício dos dons espirituais. Como que eu faço esse exercício? Vamos já ver. Quando eu considero que ela é infalível, ela é inerrante, ela não pode falhar, ela não erra, a palavra de Deus não erra. Isso fala de a falta de doutrina são as consequências das negações ou da negação dos dons espirituais. Muitas das vezes falta essa doutrina, muitas das vezes nas igrejas, e acabam tendo essa divergência. Então, como que eu exerço o dom? Como que eu exerço? E por que tem se tornado raro? O exercício dos dons espirituais, do nosso subtópico de número 2, do tópico 3, nos diz o seguinte, que por quê? Por que se torna raro? Olha o que diz o tópico 3. Como os dias do profeta Samuel, em que as visões eram raras, eram frequentes raras, assim também os dons espirituais parece ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Olha, parece que os dons espirituais se tornaram raros entre muitos pentecostais. Por quê? Não
existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. O movimento não pode existir somente como uma doutrina árida. Ele deve se expressar no dia a dia através do exercício dos dons espirituais. Então, amados, quando há uma falta de prática, por que se torna raro? Porque não tem uma prática entre os cristãos. Não tem uma prática, os cristãos não estão mais tendo uma prática dos dons espirituais. Aí o que acontece? Os cristãos não podem existir somente como doutrina. Então, não temos que entender que os dons, eles existem apenas como uma doutrina, né? Quando a doutrina do Espírito Santo, ela é uma matéria que a gente aprende no curso teológico. É uma matéria, faz parte de uma matéria, né? Dos dons espirituais. Só que isso não é só uma doutrina. É verdadeiro. É verdadeiro. E essa verdade nós temos que colocar em prática. Para quê? Para que essa identidade seja defendida. Que essa origem, esse nascimento seja defendida. E que eu tenha essa necessidade para o convívio do dia a dia. Do dia a dia. Entendeu? Tem de ser praticado no dia a dia dos pentecostais. Aí vai lá para a origem do nascimento, necessidade. Necessidade. Lá fala da origem, né, do documento, então na palavra, no Evangelho de Cristo, aonde nós chegar, que quem olhar para nós possa olhar e ver um servo do Senhor chegando, uma pessoa que tem uma origem, um fundamento, que tem uma base espiritual. E essa identidade é ela que revela isso. A identidade revela a origem, de onde você é, o nascimento e a sua defesa, que é a necessidade que você tem de defender a sua origem, né? Você ser um cristão autêntico, cristão que sabe defender a sua fé, tá certo? Muito bem. Então nós vimos na lição, na conclusão, o que nós vimos hoje nesta aula? Nós vimos o seguinte: nós vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação. Então, ele possui uma sólida fundamentação bíblica. O que é essa fundamentação bíblica? É a origem, é a identidade do Evangelho. A identidade do Pentecostes está aqui, na origem. Então, nós vimos isso. Vimos também que com um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Então nós vimos também que esse movimento ele está inserido dentro de um contexto histórico, irmãos. Teve uma origem lá na criação, passando por todo o Novo Testamento. Jesus declarou isso, falou que enviaria, iria ficar conosco até a consumação do século. Então, isso aqui, amados, existe um contexto histórico, né, que nos dá uma firmeza de onde somos, né, e de onde fomos nascidos. Muito bem. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a ser sinais, passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida
doutrinário e até mesmo desvios teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Tá? Então, nós sabemos que existe uma origem, existe um processo histórico na qual cremos, mas também existe um enfraquecimento devido, né, a esses desvios teológicos que nós falamos aqui, esses desvios teológicos, né, que traz ensinamentos e que traz essas dúvidas, e aí as pessoas acabam não tendo uma certa fundamentação bíblica e acabam crendo nesse negacionismo, e aí aos poucos vai enfraquecendo. Por isso que é importante a nossa escola bíblica dominical, os nossos cultos de ensinamentos, né, e a fidelidade e o amor às Escrituras, para que nós possamos fazer essa defesa. Amém, amados? Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.